como é que vai funcionar? As aulas vão acontecer mais ou menos nesse horário, pretendo que seja 1h40, eu acho que tá bom, se vocês desejarem a gente pode fazer. Oi, Tomás, já já te dou a presença, me lembra depois. A gente vai fazer uma aula sempre mais curta, presencial, né? E acredito que no máximo 1 hora seja suficiente para a gente fazer esse encontro presencial e pretendo complementar algumas coisas nas atividades via Moodle. Então, fiquem tranquilos e tranquilas quanto à tolerância, o nível de tolerância agora tem que ser muito maior do que o normal e de fato será, ok? Então, fiquem bem tranquilos com relação a tolerâncias de presença, enfim. Agora, qual é a diferença entre você se encontrar comigo aqui e você assistir essa aula no Moodle gravada? A diferença é que você no Moodle não consegue participar, não consegue tirar suas conclusões, não consegue conversar comigo. E eu acredito que isso seja valioso para uma aula, para que a gente possa dialogar, tá? Então essa é a diferença, é por isso que você tem que estar presente, né? Seria muito fácil eu simplesmente gravar a aula, disponibilizar para vocês, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, assim, pessoalmente. E não considero que nós vamos perder nada, pelo contrário, nós vamos até ganhar. Eu dei a mesma aula hoje de manhã e foi muito, mas muito produtiva mesmo. Para os calouros, eu acho que tem bastante gente aí, né? De calouros e calouras. Sejam bem-vindas e bem-vindos à universidade, nesse nosso ambiente virtual por enquanto. Mas assim, pensem numa coisa: o Moodle para usar o Moodle é como você vai usar qualquer rede social sua. Você está super habituado já a utilizar, então não te preocupa. Ah, eu não sei usar porque eu nunca usei. Meu, você já usou um e-mail na sua vida, você já usou o Facebook, você já usou um monte de redes sociais. Não é mais complicado do que isso. Pelo contrário, é até mais simples. É clicar e ver as coisas. É clique, clique e clique. Não tem mais nada além de cliques, ok? É muito simples, isso você já está bem acostumado. Agora, muitas vezes é melhor você fazer esse acesso via computador. Isso eu confesso, a plataforma do Moodle não é tão amigável para smartphones. Ou um tablet já ajuda. Mas pelo smartphone é possível também. Como acessar a plataforma Moodle? Basta você acessar o seu portal do aluno e você vai ter lá disponível as disciplinas nas quais você já está cadastrado e cadastrada, tá bem? E lá já estão todas as atividades, todas as aulas da disciplina já estão lá lançadas, o plano de ensino já está lá e hoje nós vamos cumprir este plano. Beleza, meus queridos e queridas? Para começo de conversa era isso que eu queria dizer. Agora, eu também quero dizer para vocês que esse é um momento crítico na nossa sociedade e é um momento que ele é valioso para muitas coisas. Eu vou fazer alguns recortes aqui. Alguns recortes que são favoráveis ao campo de estudo desta disciplina, da gestão, da administração e da comunicação. Mas eu não posso deixar de iniciar a nossa conversa sobre o conteúdo de hoje mencionando a importância social do que estamos vivendo hoje. Pelo menos nós devemos aprender a nos tornar humanos, seres humanos melhores. Pelo menos isso. Usem essa situação que estamos vivendo como uma oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores, para fazermos as coisas de forma diferente, tá? Mesmo que isso não tenha relação com a doença. Mas é um momento da gente olhar para si e olhar o quão frágil nós somos e o quão importante é a nossa sociedade, a nossa vida, as coisas que a gente, o impacto que a gente tem na vida dos outros. Quando a gente liga para os nossos pais que estão longe, por exemplo, e às vezes esquece de dizer eu te amo. Esse é o momento de vocês fazerem isso. Esse é o momento da gente resgatar o contato com as pessoas que a gente ama de uma forma bastante solidária e carinhosa. Acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer nessa situação.
e olhar para o outro também tentarmos nos comportar com a maior civilidade possível. E eu menciono isso porque a gente está numa universidade e uma universidade pública reúne as pessoas mais bem formadas de um país. Mas a gente ainda precisa colocar nos banheiros cartazinhos do tipo urine dentro do vaso, não fora. Cartazinhos do tipo coloque lixo dentro do lixo, não fora. Quando a gente precisa explicar o óbvio, eu me preocupo com a capacidade de civilidade que nós temos, principalmente em ambientes em que a educação é de alto nível. Então, passemos a olhar para nós e ver o nosso papel dentro da sociedade. Isso é bastante fundamental que nós façamos agora neste momento. Passemos a olhar para o nosso papel e o impacto das nossas ações e que não precisemos mais explicar o óbvio, né? Porque cada um precisa olhar para o óbvio e simplesmente fazer porque é certo e porque isso afeta as outras pessoas. Dito isso, eu gostaria de começar falando dos aspectos que são mais ligados à nossa disciplina, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vamos lá então. Eu quero falar com vocês a respeito do universo da administração. E essa é uma aula introdutória. Nessa aula, a gente vai se aproximar desse tema da administração, da gestão, são sinônimos, tá? Nós vamos nos aproximar desse tema e eu pretendo localizar a comunicação dentro do processo da administração. Eu pretendo, inclusive, falar para vocês o porquê que a gente deve entender isso, quais são os impactos que isso tem na tua profissão. E aí eu me refiro aos formandos que estão nessa sala hoje, que talvez possam pensar, poxa, mas a administração é tão importante assim para nós, relações públicas? Eu lhes afirmo, senhoras e senhores, ela é fundamental. E para os calouros e calouras, mais ainda. Vocês têm uma oportunidade de começar já a estudar o campo onde vocês estão dentro. Vocês estão dentro de um campo chamado administração. Algumas pessoas poderiam dizer, não, mas estamos dentro da sociologia. Outras, não, dentro das sociais e humanas. Bom, seja lá qual for o viés que você deseja, é indissociável a história das relações públicas, né? A gente já falou para alguns isso, mas eu vou no nosso primeiro encontro, mas eu vou reforçar. Na história das relações públicas nós temos aí o nascimento da profissão dentro do campo da administração. As empresas necessitavam de pessoas que cuidassem da sua imagem pública e é por isso que nascem as relações públicas. Eu quero te provocar a pensar sobre essa questão central aqui. Qual é a relação da administração com você? E aí eu te digo, muito simples. Você vai poder gerir a sua empresa de comunicação, a sua própria empresa de comunicação. Esse é o primeiro motivo pelo qual a gente vai estudar tudo que vai estudar ao longo desse semestre. Mas mais do que isso, porque sei que pouquíssimos vão buscar empreender, pouquíssimos se enxergam executando cargos de gestão nas empresas. Portanto, o segundo motivo talvez seja mais importante ainda. Ao entender do campo da administração, você entende do negócio do teu cliente. Do negócio do teu cliente, ou seja, quem ele é, o que ele faz. De novo, eu sei que eu falei sobre isso na última aula, mas nós tínhamos pouquíssimas pessoas na sala de aula, então eu quero repetir, porque isso para mim é muito mais importante, é uma das partes mais importantes. Você não se entregaria para um médico que não conhece nada de biologia. Você não entregaria a sua saúde física para um médico que não seja um biólogo. Um médico, ele é um biólogo. Ele entende de corpo humano como qualquer outro profissional da biologia. E se não for assim, ele não pode, porque não tem a competência, operar ninguém. E por quê
pensem bem em vocês aí desse lado, por que um profissional de comunicação poderia diagnosticar uma empresa e propor um tratamento para essa empresa se ela não sabe nem sequer dissecar uma empresa? Mas um médico precisa dissecar o corpo humano para poder fazer um diagnóstico e propor um tratamento. Por que nós não precisamos saber dissecar o nosso próprio cliente? Aqui vem a primeira provocação para que você entenda com solidez os motivos pelos quais a gente vai conversar tudo que vai conversar. É esse o significado de tudo. Tá? O que eu faço com isso? Eu, como aluno, sempre me pergunto quando assisto uma aula, tá, e daí? Tá, essa informação é muito bonita, mas o que eu faço com isso? Bom, eu estou te respondendo já. Você vai aprender a dissecar o seu paciente, para que você possa propor um diagnóstico e propor um tratamento. E por que eu estou falando em tratamento, senhoras e senhores? Porque, embora este momento que a gente está vivendo do coronavírus seja uma crise mundial do ponto de vista da saúde, ela também é do ponto de vista econômico. Então, nós teremos, a partir de hoje, a partir de ontem, aliás, nós teremos muitas empresas doentes. Muitas empresas doentes. E sem empresas, o Brasil quebra. Sem empresas, o país quebra. E aí os mais entusiastas do setor público poderiam se perguntar, não, mas não quebra porque nós temos o setor público. Aí eu preciso fazer uma diferenciação para vocês. E essa vai ser uma grande oportunidade. Você está vivendo um momento de crise. Essa é uma oportunidade para a gente aprender o que é mercado, mas para entender o que é mercado, precisamos entender o que são empresas. Entender o que é o setor produtivo. Vamos lá, então. Eu pergunto para vocês, vocês podem me responder, tá? Eu pergunto para vocês o que vai acontecer agora com o fechamento dos shoppings no Brasil ou a redução do horário das empresas, do funcionamento das empresas no Brasil. O que vai acontecer com as empresas, com a economia do país, se as pessoas não estão mais saindo de casa para fazer compras? Alguém se arriscaria a fazer uma reflexão? Eu gostaria por áudio, tá, por favor? Uma reflexão de toda essa cadeia? Minha pergunta é: quais as consequências da ausência do consumo, da ausência da circulação de pessoas para as empresas? E quais as consequências das consequências que as empresas vão sofrer? As empresas vão sofrer consequências, ou seja, o setor produtivo vai sofrer. E aí, portanto, nós teremos uma outra cascata de consequências. Alguém se arriscaria a refletir a respeito disso? Exatamente. E aí a gente tem uma cascata, né? Acho que foi o Yuri ou a outra pessoa. Eu não sei exatamente quem falou, porque como tem muita gente na sala, não aparece todo mundo para mim aqui. Mas assim, gostei muito dos comentários e é isso. Sem as empresas, alguém falou aí, as microempresas vão falir, as pequenas empresas vão à falência. Muitas não vão aguentar. Então, vocês estão muito conscientes das consequências que isso vai gerar e mais, essas consequências vão desaguar lá no setor público, porque nós temos o setor produtivo e nós temos o setor público. O setor público já emitiu uma nota hoje mesmo, agora ao meio-dia, dizendo que os impostos serão prorrogados até outubro de 2020. Ou seja, os impostos inerentes a abril, referentes a abril, só serão pagos lá em outubro. Isso foi uma medida importantíssima, porque sem isso as empresas realmente não conseguiriam dar conta. Mas se esse dinheiro não entra no setor público, o que acontece conosco? Alunos e professores da universidade pública e gratuita.
que acontece? O gratuito, não é que sucateamento, não é, quando a gente fala em sucateamento, a gente fala que alguém não está dando valor para a educação, não é isso. Alguém está pagando por isso. E quem é que paga por isso? O setor produtivo. Então, o que eu quero dizer para vocês? E aí a gente vai entender isso tudo por causa do coronavírus, ele vai nos ajudar a entender isso. Vamos usar esse cara que é do mal para entendermos o sistema. O sistema funciona assim, existe o setor público e o setor privado. O setor, o setor público e o setor privado. O setor privado também é conhecido como setor produtivo. E esse setor produtivo gera dinheiro, gera riquezas, ele gera empregos. Aqui está na tua tela, ó. Ele gera empregos, ele gera renda, ele gera os impostos que vão sustentar a máquina pública, né? Ele faz girar a economia. Agora, estes impostos que são gerados entram no cofre público e aí se transformam em dinheiro público. Ou seja, em outras palavras, não existe dinheiro público, existe dinheiro privado que entra no cofre público e é transferido para o sistema público, ok? Então essa é a ordem das coisas. Veja, eu só vou fazer um parênteses aqui, o pessoal mais antigo que já trabalhou comigo já me conhece, sabe que eu não faço discurso político, mas como a gente acaba entrando nessa seara, eu só quero ressaltar, eu não estou dando opiniões aqui, percebe? Eu não vou dar opiniões, aqui são apenas avaliações técnicas precisas de como funciona o sistema econômico e de capitais, dos setores produtivos e públicos, como é que funciona a dinâmica do dinheiro na nossa sociedade e economia atual. É sobre isso que estamos falando. Qualquer filosofia ou doutrina sobre este assunto não nos interessa nesse momento e nem me interessa, portanto, tá? Então, só fechando esse parênteses para eu poder ter tranquilidade de conversar com vocês e falar as coisas que estão planejadas, né? Ao gerar impostos, as empresas repassam esses impostos entre grandes aspas, ao consumidor, né? E depois as empresas pagam para o setor público. O setor público usa para custear a nossa tão querida universidade pública e gratuita. Ela só é gratuita porque alguém paga por isso. Então, aqui fica só uma outra dica, né? Quando a gente falar do pública gratuita, a gente já sabe quem é que está pagando. Agora, o de qualidade, a gente só pode falar o de qualidade na frente do espelho, né? Eu solicito que vocês sempre façam isso, porque nós todos somos responsáveis pela qualidade, vocês inclusive e eu inclusive, né? Então, voltando aqui, o setor produtivo formado pelas empresas hoje vai sofrer. Alguns produtos, por exemplo, como é que são as luvas, que são antissépticas e estão em falta hoje no mercado, porque todo mundo está comprando essas luvas e máscaras e álcool gel, é o trio de proteção, né? Todo mundo está comprando isso. O que aconteceu? As luvas são pautadas pelo dólar. Quanto está o dólar hoje? 5,11. O dólar subiu de novo, ou seja, os preços também subiram devido a essa crise de saúde. Se os preços subiram, as empresas vão precisar repassar esses preços. E aí quem paga mais é o consumidor final, que também precisa desses produtos, e isso faz a economia girar. O que a gente está aprendendo aqui, eu estou falando sobre a lei da oferta e da demanda. Vocês entendem isso? Lei da oferta e da demanda. Vocês lembram do combustível? Da greve dos caminhoneiros? O combustível passou a ser cobrado em alguns postos, obviamente, somente alguns postos, passou a ser cobrado R$10 o litro na gasolina. É a perfeita explicação para a lei da oferta e da demanda. A oferta de gasolina desceu, passou a ser escassa e a demanda continuava igual, continuava grande, portanto, poderia se cobrar o preço que fosse. O tomate também passou por isso há um tempo atrás, quando ele ficou mais caro. Por quê? Porque não havia mais produtos no mercado. A safra foi pequena, a demanda continuava grande, quanto menor a oferta em relação à demanda, esse desnível da oferta embaixo e a demanda em cima faz com que os preços aumentem para que o consumo reduza.
entende? Essa é uma autorregulação do mercado. Excelente pergunta, tá, Eduardo? E muito obrigado pela tua pergunta. Eu vou explicar, eu vou ter cuidado para não opinar, porque você me perguntou o que eu acho, e o que eu acho, na verdade, é só uma especulação. Eu prefiro não pautar as minhas avaliações como profissional técnico, como professor, eu prefiro não pautar os meus comentários aos alunos em opiniões, apenas em avaliações técnicas. Ah, e aí eu vou te dizer o seguinte: imaginem um prédio, né? Imaginem um prédio, e aí a gente está entendendo mercado, né? Que é muito do que você falou. Imaginem um prédio que foi construído e ele se chama mercado. Ele se chama capitalismo. E aí, de repente, vem alguém lá embaixo e tira um dos pilares deste mercado, que é o consumo. A gente tirou ele. É isso que está acontecendo. A gente tirou ele. E aí, a gente corre o risco, sim, desse prédio desabar, né? Isso não é uma opinião, isso é um fato, né? Sem um dos pilares do prédio, ele corre o risco de se desabar, porque ele entra em colapso. Se você não tem consumo, você não tem demanda. Se você não tem demanda, você não tem o sistema produtivo, ou seja, as empresas, as indústrias que produzem não tem por que produzir, vão demitir. Sem empregos, nós não temos consumo, porque não há dinheiro circulando, né? Vejam que está tudo na tua tela aí. Sem dinheiro circulando, não existem impostos. Sem impostos, não existe sistema público. Então, e não existe desenvolvimento, e aí aumenta-se a dependência do Estado, mas o Estado não tem receita, não tem dinheiro entrando, portanto não tem como dar conta desta demanda, né, desta assistência que o Estado precisaria prestar. Esta é um ciclo sistêmico e indissociável chamado mercado, chamado capitalismo, que você tira um dos pilares e ele sim passa a sofrer riscos de ruir, né? Ele pode ruir, pode... e hoje nós estamos vivendo, Eduardo, exatamente esse risco iminente, né? Por isso que, obviamente, tem algumas políticas públicas, algumas ações públicas de intervenção que vão tentar aliviar as consequências disso, dessa crise, para que as empresas consigam dar a volta por cima. Agora, essa intervenção que o Estado vai fazer, está fazendo, ele está buscando justamente a reorganização desse capitalismo. Está buscando a reorganização. O próprio Estado está buscando a reorganização do sistema. A única coisa dessa tela que está apresentada para vocês que a gente ainda não falou, que pode não ser bem entendida só pelo texto, é a última linha quando fala que as empresas, o setor produtivo, ajuda a reduzir a dependência do Estado. O que isso significa? Significa que as políticas públicas são excelentes para o Brasil, não há dúvidas que são. Desculpa, que políticas públicas eu estou falando, né? Aquelas que, quando uma pessoa não pode frequentar o seu trabalho, passa a receber, por exemplo, um auxílio salário pelo INSS. Outras têm Bolsa Família, outras têm, inclusive, completa dependência de Vale Gás e outros vales, né? Ou mesmo até famílias inteiras que não conseguem ter a sua própria alimentação, as crianças acabam almoçando nas escolas. Quer dizer, isso tudo são aspectos muito positivos que o Brasil traz para as pessoas, mas ao mesmo tempo isso é uma dependência das pessoas ao Estado, né? Quanto mais as empresas geram de riqueza, a riqueza, entenda-se entre aspas, gera um volume financeiro, menor seriam, em tese, a dependência das pessoas ao Estado. Ou, em outras palavras também, nós poderíamos dizer, contratam mais, gera-se mais empregos, com mais empregos, menos pessoas precisam depender destas políticas. Isso é positivo para todos, né? Porque, de novo, essas políticas só existem porque existe esse terceiro item da listinha aí que eu coloquei para vocês, que são os impostos, né? E esses impostos vêm das empresas. Por isso que eu friso bastante, são os impostos que geram
que geram a receita necessária para que você consiga prestar, ajudar as pessoas que dependem do Estado. Então, esse é o setor produtivo. Falando disso, a gente consegue apresentar o ponto de partida da disciplina. Nós aqui vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre gestão financeira, sobre planejamento, sobre estratégia, sobre processos de vendas, processos gerenciais, planejamento de novos negócios, entre outras. De uma forma geral, falaremos sobre negócios. Para quê? Para que você possa aprender a entender o negócio do seu cliente. Mas para entender o negócio do seu cliente, de novo, você precisa saber quem é o seu cliente, quem é o seu paciente. Este é o seu paciente. Prazer, paciente dos relações públicas ou de qualquer comunicador, são as empresas. Então, de novo, se você não conhece o seu cliente, você não pode ser um bom profissional, pelo menos não creio que seja. Indo adiante, eu questiono, e já logo respondo, quem são as empresas no Brasil? Eu vou dar alguns dados de Santa Maria, só para vocês terem uma ideia, mas esses dados eles são reflexo do Brasil inteiro. Em Santa Maria e no Brasil, 70% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. E elas também são 70% das empresas no Brasil inteiro. E em Santa Maria também. Na verdade, um pouco mais. Em Santa Maria nós temos 15 mil micro e pequenas empresas, 200 médias empresas e 80 grandes empresas. Só isso. Em Santa Maria nós não temos nenhuma grande indústria. Isso é para vocês entenderem que o grande mercado é formado por micro e pequenas empresas. E aí eu me refiro também, eu vi que alguns colegas aí que fizeram as perguntas são bastante ligados nesse assunto, e eu aproveito para falar algo que é bastante polêmico, mas falo com todo cuidado e carinho. Eu escuto bastante a frase, o termo, os empresários perversos, né? Os empresários exploradores, os malvadões. E aí eu fico pensando, mas o Juan Camargo, dono de uma microempresa chamada Fuel Entretenimento, ele e o sócio dele trabalhando, e é o emprego deles esse. Mas a Cláudia Lengler, dona da Mel e Companhia, uma empresa de presentes, trabalha ela, a mãe e uma outra funcionária. A Grace Noro, né, trabalha com 5 mulheres e 2 homens nas suas empresas também, microempresa, mulher batalhadora, mulher guerreira. A Camila, vocês conheceram na semana passada, quem esteve presente, né, dona da... Como é que é o nome da empresa dela mesmo? A empresa que deu palestra lá para vocês, me esqueci o nome. Não, tá, essa também. Não, me refiro à Camila que deu a palestra na semana passada. Plenos, obrigado. Cara, ela não me pareceu ser perversa. Ela não me pareceu ser perversa e nem exploradora de ninguém. Pelo contrário, me pareceu ser uma pessoa muito humana, muito guerreira, muito batalhadora. E esse é o retrato do Brasil, das empresas micro e pequenas. As pequenas empresas têm uma característica em comum. Elas têm pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Pequena e microempresa tem pouco caixa. Por quê? Porque ela gira pouco caixa. Tá? Se ela gira pouco caixa, fica pouco caixa guardado também para ela não tem gordura para queimar, ela vai sucumbir ou vai sofrer muito neste período. E por que a Júlia está dizendo que as grandes empresas, ou até médias, tá? Eu incluiria no teu raciocínio as médias também. Por que elas vão conseguir sobreviver? Algumas vão conseguir sobreviver, ou muitas delas. Porque elas têm uma reserva financeira, ou elas giram mais dinheiro. Se elas giram mais dinheiro, o volume é maior, elas conseguem operar muitas vezes até em prejuízo, para vocês terem uma ideia. Elas conseguem operar em prejuízo, mas fazendo com que a conta feche no final das contas. Vai ter que haver, sim, gestão de crise,
vai ter que haver gestão financeira, vai ter que ter muito controle financeiro, muita competência estratégica. Por exemplo, a Ambev, ela passou agora a ocupar a sua capacidade fabril para fabricar álcool gel. Olha só, grande empresa aproveitando uma oportunidade de mercado, como disse a Júlia, para que ela consiga manter a sua receita, ou seja, manter o seu dinheiro entrando dentro do caixa, e aí também aproveitar para vender um produto que tem alta saída e, obviamente, ela vai vender ao preço do mercado atual. Não vai baixar o preço, ela vai continuar cobrando caro. A princípio é isso que vai sustentar a operação, certamente. Mas assim, eu não acredito que as empresas desse porte consigam parar a sua produção totalmente. Não é possível que elas façam isso, porque isso pode gerar um prejuízo muito grande e talvez até irreversível. Mesmo que elas tenham caixa para queimar, elas têm que manter a saúde financeira das empresas. Assim, ó, se todos nós pudéssemos, sairíamos à rua fazendo a nossa parte de uma forma caridosa, com responsabilidade social e gratuitamente. Se eu soubesse produzir álcool gel, o faria também e faria de graça. Entretanto, teria um problema: não é de graça. Porque a empresa que vai produzir o álcool gel tem custo para produzir o álcool gel. Esse custo tem que ser coberto por alguém. Então, a gente tem aí uma conta que não fecha. Então, assim, por mais responsável socialmente que as empresas sejam, elas têm que ser sustentáveis economicamente. E vejam bem, aproveito para incluir um conceito. Ser responsável socialmente significa responsabilidade social, portanto, que é um conceito muito querido por nós, também significa pagar em dia os salários. Porque se você não pagar em dia os salários, você não está gerando a renda para o seu funcionário. Sem renda, ele não faz a economia girar. Se não faz a economia girar, ele não compra, ele não tem consumo, ele não tem sustento da família, aí as coisas ficam complicadas para essas pessoas. Então, e sem a rentabilidade da própria empresa, a empresa tem que demitir. Se ela tem que demitir, ela perde o emprego e aí toda aquela bola de neve que a gente já conversou antes. Ou seja, a responsabilidade social dessas empresas também é se manterem saudáveis economicamente. Como elas vão fazer isso? Produzindo um produto que tem custo e doando ele inteiramente e, paralelo a isso, parando as suas fábricas para não mais produzir cerveja ou bebidas. Acho muito improvável que isso aconteça desta forma que está desenhado. Por mais lindo que seja gostaria muito que isso fosse verdadeiro, mas não, a conta não fecha. Eles vão utilizar isso sim, isso é incrível, realmente. Para a imagem pública deles, para a construção de um relacionamento com o público brasileiro, de solidariedade, mostrar-se solidários, isso é fantástico, é uma baita ferramenta. Agora, parar a sua indústria inteira para produzir álcool gel e distribuí-lo gratuitamente, é isso que eu estou desconfiado. Não vai acontecer, porque a conta não fecha. Eles vão parar um dia ou dois, ou vão destinar uma parte da sua capacidade produtiva para a produção de álcool gel para doá-lo. Aí a conta fecha, faz todo sentido. Esse investimento é investimento em imagem pública, mas também numa ação muito decente, né, que a nossa sociedade precisa. Aí tudo bem, aí faz sentido. Se o que tu estás falando e o que eu estou falando combinados, é uma baita estratégia de comunicação, de relações públicas, sim. E essencialmente de relações públicas, né? A gente poderia ficar falando durante horas sobre possibilidades de soluções, porque a tua pergunta ela é extremamente complexa. Eu vou explicar o porquê. E vou tentar me posicionar em algumas delas, tá, Eduardo? Mas assim, depende, eu vou começar dizendo depende. Depende do setor que a gente está falando. Por exemplo, das boates. Não tem muito o que fazer. Não entendo. Assim, pode ser que eu esteja errado, tá? Eu não estou aqui como, né? Estamos aprendendo, né?
E eu adoro aprender, gente, então essa é uma grande oportunidade. E adoro dizer que não sei, tá? Vocês vão me ver falar muito que não sei. Então, quanto a boates, bares, mais assim, de grande aglomeração popular, cara, é um decreto federal e todas as cidades estão decretando isso. Florianópolis, por exemplo, tá por fechar a ponte também, daqui a pouco não entra e não sai mais ninguém. Quer dizer, velho, não tem muita solução, não tem muito o que fazer. Ou seja, o bicho vai ficar muito feio para esses caras aí. Né? O que, que dá para fazer para esse setor do entretenimento? Cinemas também, né? Me esqueci dos cinemas, estão proibidos, né? O que, que dá para fazer para esses caras aí? Meu, decretar uma pausa de boleto. Vocês já brincaram de pega-pega, coisas, brincadeiras de criança assim na rua? Que a gente que a gente ficava num lugarzinho protegido ali você não podia, ali ninguém pode pegar você, né? A gente vai ter que brincar disso, porque assim, eu não vejo outra solução, porque a gente tirou um dos pilares. Então, se a gente tira esse pilar, não funciona mais nada. O que, que vai acontecer? Nós temos que colocar uma redor. Nós temos que fazer um ambiente aqui assim, tipo, tá, nós vamos ter que dar um tempo nos boletos. Todas as empresas credoras, ou seja, aquelas que cobram, né? Ou seja, os fornecedores dos bares, o nome, a Moon, por exemplo, estou pensando na Moon, tá? Todas as empresas fornecedoras da Moon vão, o decreto seria isso, precisarão ser tolerantes em relação aos prazos de pagamento dos seus boletos. A RGE, a empresa operadora de luz e energia aqui na cidade, precisará ser tolerante com base nos prazos de pagamento. Só vejo essa solução porque é uma solução financeira. Não existe estratégia, de não existe, exato, não existe relação pública, não existe propaganda que resolva o problema dos cinemas. Tipo, você não pode ir no cinema, ponto, sabe? Eles não têm o que fazer muito. Agora, por exemplo, o setor da alimentação, dos restaurantes, o iFood colocou uma coisa que é legal. Os motociclistas, os entregadores deles, só devem bater na porta e deixar a comida na porta da pessoa, para que eles reduzam o contato físico. Bom, Eduarda, é difícil a gente falar, porque essas empresas elas precisam produzir. Só tem duas opções. Ou elas vão passar a vender para países, voltar o seu foco a países que ainda têm este consumo, ou que mantêm o consumo aquecido, ou o consumo, mesmo com a redução do consumo, elas ainda conseguem manter margens de lucro, ainda que menores daquelas que elas tinham, isso também é possível, ou elas mudam de ramo. Né? Talvez existam outras possibilidades. Eu espero ter sido claro aqui, eu fui rápido, mas eu quero falar sobre o segundo aspecto, que é grandes empresas elas não têm só margem de lucro grande. Pensa em três coisas, tá? Cara, isso que eu vou te falar vale ouro, tá? Olha só, vale ouro no sentido de sistema mercadológico e eu aprendi isso na Amarra. Ticket médio, ou seja, quantas pessoas pagam em média para você, para comprar o teu produto. Faturamento bruto, tá? E margem de lucro. Esses três elementos são indissociáveis. Ticket médio, faturamento bruto e margem de lucro. Vamos dizer que a indústria petroleira tem uma margem de lucro média, não é muito alta, tá? Eu realmente não sei qual é, mas tô especulando aqui que seja média, tá? Mas eles têm um faturamento bruto absurdo, gigantesco. Isso faz com que você tenha... E o ticket médio deles também é absurdo, é grande, é alto. Não existe compra pequena da indústria petroleira. Fez sentido isso para vocês até aqui? Né? Temos uma margem de lucro que não é tão boa, mas o faturamento é grandioso e o ticket médio também é grandioso. Não existe compra pequena. Bom, de posse disso, a gente sabe o seguinte, digamos que a margem de lucro deles seja o dobro, ou seja, o custo é 100 e eles recebem 200. Né? Isso é pouco, isso é uma margem de lucro até baixa. Agora, uma margem de lucro dessas para bilhões de dólares faturados gera um caixa muito favorável. Por isso que esse tripé é interessante.
Tá? Isso para uma margem de lucro pequena para grandes volumes financeiros faz todo sentido. É como se sustentam as lojas, por exemplo, de porcelanatos. A média de margem deles é de 30%, 40%. É baixíssima a margem de lucro dos porcelanatos. Só que você não faz compra menor que 20 mil reais, 30 mil reais. Entendeu? E aí você tem um volume financeiro girado, você entra caixa. O que isso explica? Muito. Explica que se eu faturei US$ 1 bilhão em 2019 e em 2020, e isso me deu uma margem, um ganho de lucro líquido interessantíssimo. Agora, em 2020, eu vou faturar 500 milhões, metade. Continua sendo um faturamento interessante, porque o ponto de equilíbrio deles é bem menor do que isso. Ou seja, eles teriam que faturar US$ 200 milhões para entrar no ponto de equilíbrio e não menos do que isso. Ou seja, US$ 200 milhões é o mínimo que esta empresa precisa faturar para que ela consiga pagar as contas e sair do 0 a 0, sem ter prejuízo. Bom, se ela não faturou mais 1 bilhão, mas faturou US$ 500 milhões, isso continua acima do ponto de equilíbrio. Fez sentido isso, Eduarda? Por nada. Era essa. Espero ter respondido e tu me deu a oportunidade de explicar ainda esse tripé econômico das empresas que são os teus clientes, né? E eu vou usar para uma pergunta logo após. Logo após. Eu acho que isso também ajuda a explicar, outra colega aí fez a pergunta, né? Como as empresas pequenas vão se sustentar, como as grandes vão se sustentar. Cara, depende o setor delas, né? Só para concluir, Yuri, o setor de alimentação eu acho que até vai conseguir. Agora, os restaurantes que não investirem em delivery vão ter grandes problemas, então eles provavelmente vão fechar. E a gente vai ter no futuro, provavelmente, isso tudo é provavelmente, tá? Sempre destacando a palavra provavelmente, ou seja, é só possível, só um jogo de possibilidades. Provavelmente eles também tenham nós tenhamos um reordenamento econômico, ou seja, as pessoas vão se recolocar de outra forma, outras empresas vão surgir, algumas vão se fortalecer, as que permanecerem vão se fortalecer, outras fragilizadas vão conseguir se recolocar, porque vão ter alguns benefícios econômicos de intervenção estatal, e outras, sim, infelizmente, vão à falência. Eu acho que, para concluir esse raciocínio, para terminar de responder a pergunta que fizeram aí, eu acho que muita gente vai sofrer, isso é bem importante que se diga, infelizmente, sofrer no sentido de microempreendedores individuais, pessoas que dependem do seu próprio trabalho, do seu próprio tráfego nas ruas, elas não poderão mais fazê-lo e isso vai gerar um drama econômico muito grande para essas famílias. Quero muito crer que elas consigam dar conta, e isso eu não sei responder como elas vão fazer isso, mas elas vão ter que ter criatividade. Eu não tenho uma resposta de como é que elas vão fazer, porque, de novo, a gente vai ter que ver, assim, eu creio que é bem possível que o consumo volte, tá? Mas assim, ao mesmo tempo, só vai voltar de pessoas que não perderam tudo, que não tiveram a sua economia familiar ruída. Outras não, então a gente vai ter que ter sim uma intervenção econômica. Santa Maria, por exemplo, é uma cidade que não tem muito dinheiro, tem pouquíssimo dinheiro. Isso vai ter que vir a aporte do Estado. Bom, o Rio Grande do Sul está falido há muitos anos mesmo, tá? Isso não é de governo nenhum, não quero saber de governo. Isso aí todos os governos no Rio Grande do Sul são responsáveis. Desde que eu me conheço por criança, eu vivencio isso e vejo que o Rio Grande do Sul nunca fechou as contas. Então nós vamos ter que recorrer à União, ao Brasil, né, ao país. O país também não vai ter grana para sustentar todo mundo, porque não vai ter o imposto. Então assim, meu velho, a única coisa que eu tenho para te dizer é que nós sim estamos na iminência de um colapso econômico, mas a China, que já passou por isso, está nos mostrando que existem saídas, né? Só que a China é economicamente muito mais potente do que o Brasil, então eles têm mais dinheiro em caixa. O Brasil não tem tanto, não. Então é isso, é difícil de dizer qual vai ser o futuro, eu não sei te responder como essas empresas vão sobreviver, não. Mas eu só posso dizer que o que eu posso mesmo é explicar o mercado, é dizer que está sendo perfeito para a gente dialogar
quais são as engrenagens e saber quais são os papéis das engrenagens. Agora, uma coisa é certa, as empresas que sobreviverem certamente precisarão de vocês, como relações públicas, para comunicar o que restou. Agora, de posse de toda essa conversa, lembra que eu te falei do porquê de algumas coisas que eu iria utilizar, eu ia te fazer uma pergunta? Bom, essa é a pergunta. Por que as empresas não investem em comunicação? O CIM, tá? Para quem está chegando agora, significa Comunicação Integrada de Marketing, tá? Que no entendimento mais amplo da comunicação envolve as relações públicas, a publicidade, envolve tudo que será relações comunicação mercadológica, tá? É um departamento do marketing. Bom, ao responder essa pergunta, nós vamos demonstrar que estamos entendendo um pouco mais do negócio do nosso cliente. Mas eu gostaria de ouvir aí mais um desafiozinho de vocês, para vocês. Por que as empresas não investem em comunicação? Rapidamente, em termos rápidos, quem é que pode me manifestar? Os veteranos aí, vamos lá, acordem aí. Beleza. Eu vou te dizer, vou te ajudar assim. Vou começar pelo último. Quando as empresas focam muito em comunicação externa e pouco em comunicação interna, veja bem, a gente tem que calcular, a gente tem que primeiro pensar que empresa a gente está falando. A pergunta é, quem trabalhou comigo na nuvem, lá no início a gente fez alguns treinamentos, eu usei isso com vocês. Lembra disso. Qual é o porte da empresa? Qual é o porte da empresa que nós estamos falando? Se é uma grande empresa, ou até média, faz sentido investirmos em comunicação interna, do ponto de vista das relações públicas, com todos os métodos. Mas assim, para uma microempresa basta uma reunião e você já tem, entende? Então o problema, as empresas de comunicação, as empresas não investem em comunicação, na verdade, não é exatamente por causa disso. Não é porque elas focam só em externa e não investem na interna. Mas eu fiz esse comentário aqui só para a gente aproveitar e olhar sempre para o porte da empresa que a gente quer falar. Agora, a primeira pessoa falou que as empresas buscam sempre muito mais o lucro a curto prazo, né? E aí por isso que eles não investem, porque na verdade a comunicação é sempre de longo prazo. E a outra pessoa falou que temos dificuldade de mostrar as métricas, né? E eu concordo mais até com a segunda pessoa. Eu vou passar a lâmina aqui e vou te dizer que para mim é isso. Por que as empresas não investem em comunicação? Porque não tem dinheiro. Simples assim. Quais empresas não têm dinheiro? Vejam bem, aí vem um ponto importante, por isso que eu falei do porte antes das empresas. Essa pergunta, por que as empresas não investem em comunicação, não é feita para grandes empresas. A Coca-Cola investe em comunicação. A CVI, que é a fábrica local da Coca-Cola, investe em comunicação. A Eni Calçados, empresa local de calçados, né, vocês veem, eu faço a tradução das empresas aqui, vocês sabem que tem muita gente de fora de Santa Maria, né? Então, a Eni Calçados, a empresa de calçadista tradicional aqui em Santa Maria, investe em comunicação. Todas as grandes empresas de Santa Maria investem em comunicação. Grandes e médias empresas, elas investem. Então, esta pergunta, por que as empresas não investem em comunicação, não é para médias e grandes empresas, é para pequenas empresas. E por que as empresas pequenas e micro não investem? Porque elas não têm dinheiro. Simples. E agora está mais fácil de você entender. Porque a gente já discutiu muito sobre isso. Por que elas não têm dinheiro? Veja bem, um microempreendedor individual, acho que deve ter até alguém aí da turma como um microempreendedor individual. Ele só pode faturar R$80 mil, R$81 mil no ano. Faz a conta aí para mim, por favor. Deixa eu pegar minha calculadora, que sou meio burro para matemática. 81 mil dividido por 12. Isso dá um faturamento, você não está vendo minha tela aí, de R$ 6.750 por mês. Faturamento bruto. Faturamento bruto. Não estou botando o custo da criatura aí. Gente, com 6 mil no bolso, metade é custo, sobra 3. Desses 3,
A gente não pode chamar isso de lucro líquido. A gente tem que chamar isso de dinheiro do microempreendedor, que vai usar para pagar o seu aluguel, pagar o seu custo de vida. Gente, não vai sobrar para investir em comunicação. Então, o primeiro motivo é esse, não tem dinheiro. Mas e uma microempresa que pode faturar até 340 mil reais por ano? 380 mil reais por ano, perdão. 380 mil reais por ano dá 30 mil por mês. Em 12 meses, né? 30 mil reais por mês. Cara, 360 mil, desculpa, 360. Cara, não vai sobrar 30 mil reais por mês, metade é custo de mercadoria. 30 mil reais por mês. Metade é custo de mercadoria. A outra metade é para pagar imposto, salários, aluguel, luz, água, telefone, internet, todos os outros custos. A luz de uma empresa não é baixa. E aí como é que fica? Sobra R$ 1.000 no final do mês. Desses 30 sobra quase nada. E aí, por que ela não investe em comunicação? Porque ela não tem dinheiro, simples. E aí ela tem uma prioridade de pagar os seus custos. E vejam bem, quando eu falo de pagar os custos, eu falo, de novo, da responsabilidade social que as empresas têm. Entendamos muito bem. Eu conheço, por exemplo, eu não vou falar os nomes, tá? Para preservar as pessoas, mas eu vou falar uma moça de 21 anos que cursa a faculdade de Direito na Fadisma e no contraturno trabalha em uma empresa de micro porte. Ela recebe o salário dela. A pergunta é, você acha que no final do mês a empresa tem aquele dinheiro lá, ela vai priorizar pagar o funcionário, sabendo que aquela funcionária tem a faculdade para pagar e tem sua casa, seu aluguel para pagar, ou vai investir em comunicação? Cara, a equação é muito simples de resolver. Você vai cortar do que não é essencial. Não tem jeito. Aí você deve ter caído da cadeira, né? Principalmente o pessoal mais antigo, eu acabei de dizer que comunicação não é essencial. Olha que heresia, né? Agora, eu vou citar, por exemplo, a Fuel Entretenimento. Eles são uma empresa pequena que tem 3 unidades, uma em Santa Maria, uma em Passo Fundo e uma em Caxias do Sul. Mas começaram em Santa Maria. Eles levaram para dentro da sua estrutura organizacional um profissional de comunicação. Eles contratam lá dentro um profissional de comunicação, mas daí eles não contratam externamente. Né? E este profissional, sim, realmente faz o trabalho de comunicação interna. Por que eu estou mencionando eles? Porque quando eu coloco assim, porque as empresas não investem em comunicação, eu não estou dizendo que não existem empresas que investem, né? Eu não estou dizendo que não existem empresas que investem em comunicação. Eu estou dizendo que é uma queixa muito própria nossa, dos publicitários e relações públicas, que aquela empresa não entende que é importante a comunicação, acha que não precisa de comunicação, entende? Essa pergunta é mais retórica para evitar esse comentário que ele é muito conhecido dentro da nossa área, mas ele é um comentário leviano, ele é um comentário superficial, que não demonstra que a gente conhece de fato o nosso cliente. Comentar que essa empresa não investe em comunicação porque ele não tem noção, porque ele não entende que comunicação é importante. Não, ele primeiramente não investe em comunicação porque não tem dinheiro. Se tu pegar uma grande empresa que não investe em comunicação, aí é possível que a gente esteja diante de uma outra situação. Quer dizer, ela precisa de uma instrução a respeito da importância daquilo para o seu negócio, para o seu crescimento. Fez sentido essa reflexão para vocês? Tá bem. A Nicole falou exato, tem muito a ver com o item 3. Exato, concordo contigo, Nicole. Tanto que botei aqui a falta da competência do profissional de comunicação. Sim, é um dos motivos pelo qual as empresas não investem em comunicação e é um dos motivos, inclusive, porque a Fuel Entretenimento levou para dentro da sua estrutura organizacional um profissional. Porque eles estavam cansados de delegar, de terceirizar algo que era extremamente importante para eles e era estratégico. Então eles contrataram lá dentro alguém, né? Porque aí eles podiam ter mais controle sobre os aspectos da comunicação que são nucleares para eles.
Então, a falta de competência dos profissionais de comunicação gera um descrédito para a profissão e aí geram o que uma das colegas falou, insegurança sobre o ROI. Alguém falou que nós temos dificuldade de mostrar as métricas para os empresários e para as empresárias. Sim, e aí o empresário tem uma insegurança, porque imagina só, ele não tem dinheiro. Aí você propõe para ele uma campanha. A gente vai fazer essa conta na aula que vem. Aí você propõe para ele fazer uma campanha de relações públicas, de comunicação mercadológica, tá? A gente vai sobrepor publicidade, tudo junto, botar tudo no mesmo saco, tá? Você propôs isso para ele, você vai gastar R$2.000. Cara, R$2.000 é bem sacrificado, tá? Vou te dizer, para uma pequena empresa, microempresa é sacrificado. Você acha, nossa, é muito pouco. É sacrificado, estou te dizendo. Depende da empresa, depende do faturamento da empresa, é impossível. Mas você vai lá pegar R$2.000. Ele já está com falta de dinheiro, vai pegar aqueles 2.000 exprimidos do seu caixa, que ele tem prioridade para pagar os custos, mas ele diz, cara, eu preciso investir em comunicação para poder dar um gás para trazer mais clientes para mim. Ele entende que isso é importante. E aí ele pega um profissional de comunicação que senta na frente dele e diz assim, vamos divulgar a tua marca. Quando começa a falar isso, eu já saio da frente. Aí, por quê? Porque para mim, o profissional que fala vamos divulgar a tua marca é um profissional que não tem a competência de profissional de comunicação. Agora, vamos criar valor para o teu negócio. Vamos trazer mais clientes para dentro do teu negócio. Vamos melhorar a tua margem de lucro. Vamos aí a gente está conversando com uma pessoa que entende do negócio do cliente. Mas aí você não consegue provar para o cara que aqueles R$2.000 vão trazer retorno para ele. E ele depende desse retorno. Tudo para mim agora, a gente começou a conversar. A Nicole tá concordando, imagino eu aí. Ele depende desse retorno. Ele vai botar esse dinheiro do caixa e ele está apavorado que ele vai botar. E ele depende desse retorno. Daí você chega para ele e diz, não, mas veja bem, a comunicação só dá retorno a longo prazo. Então você vai ter que esperar, cara, longo prazo, velho? 1º de abril tem que pagar o salário da menina que faz faculdade, menina, né, da funcionária que faz faculdade de Direito lá na FADIS, não precisa pagar a sua mensalidade, precisa pagar o seu aluguel. Do outro funcionário que tem filho, tem escola do filho, Cara, o cara vai pagar o funcionário, entendeu? Não pode ser a longo prazo. Para micro e pequena empresa não pode ser somente a longo prazo. Então aqui nós vamos combinar uma coisa, tá? Pelo menos enquanto eu estiver com vocês, vou batalhar para que você flexibilize o longo prazo e passe a pensar em curto prazo. Passe a pensar numa comunicação que é possível de gerar, é passível de gerar resultados a curto prazo e na verdade é necessária. Para micro e pequenas empresas é necessário. É urgente. E é por isso que eles não investem em comunicação. Porque tem insegurança em relação a esse retorno. Tem que ser a curto prazo. Então, gente, espero ter refletido com vocês o porquê empresas pequenas e médias, micro e pequenas empresas não investem em comunicação. Porque falta dinheiro, porque elas têm fluxo de caixa pequeno, entra pouco dinheiro no caixa e o custo de operação é muito alto no Brasil. A carga tributária é absurda. E isso faz com que as empresas precisem priorizar o pagamento dos seus custos fixos e variáveis, que são mais nucleares, que mantêm a operação funcionando. Isso é a responsabilidade econômica e social que eles têm. Aí, junta isso a insegurança que nós temos em relação ao profissional de comunicação, porque normalmente não nos mostra conhecimento do cliente. O profissional de comunicação normalmente não mostra conhecimento sobre empresas, né? Então você acaba desconfiando que ele vai realmente conseguir te ajudar, e aí uma insegurança sobre o retorno sobre o investimento. Pronto, você tem a fórmula mágica para não querer investir em comunicação, tá bem? Espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês e eu vou adiante, mas assim, eu acho que vai ser desnecessário. Eu vou deixar essas lâminas aí para você olhar, tá? Você já tem acesso a elas. A ideia é refletir, e presencialmente seria legal, a ideia era refletir um pouco sobre o campo do Relações Públicas dentro do curso. E aqui tem algumas disciplinas que você já tem, que são do campo da gestão, tá? E elas estão aqui num organograma, como que eu organizei aqui para te ver,
como se elas estivessem um desencadeamento, é isso que eu quis dizer, um desencadeamento. Uma se relaciona com outra, né? Veja lá, na parte de cima a gente tem o planejamento estratégico, o marketing e paralelo ao marketing a gestão de pessoas, né? Ou seja, são 3 departamentos da administração de uma empresa. Ou seja, são 3 departamentos de uma empresa. Isso não é teu de relações públicas ou de publicitário. Não. Isso é da administração, isso é da empresa. São setores da empresa. Logo abaixo do marketing está a comunicação organizacional, que tu também já teve, para quem é veterano, ou vai ter para quem é bicho, né? E de novo, aí tem mais planejamento estratégico dentro do setor da disciplina de comunicação organizacional. Depois, mais abaixo, você tem comunicação integrada de marketing, que cuidado, ela tem severas distorções, tá? Não a disciplina, não a docente, não, eu digo o campo da comunicação integrada de marketing no Brasil tem severas distorções, porque nasceu lá da união entre publicitário, relações públicas e jornalismo, botaram essas 3 criaturas para trabalhar juntos e disseram que isso era uma comunicação integrada de marketing. Não, isso foi, tá? Comunicação integrada de marketing nada mais é do que o P de promoção, o C de comunicação dos 4 pilares do marketing, que são produto, preço, praça, promoção. Nada mais é do que isso, tá? Então, comunicação de marketing não é a junção de um jornalista, um relações públicas e um publicitário. Pelo amor de Deus, não é, tá? Reafirmo, não é, tá? Ela é uma série de estratégias de comunicação que não tem pai nem mãe, não tem publicitário ou relações públicas. Elas simplesmente são necessárias para que uma empresa funcione. A gente vai falar sobre elas um pouco. E por aí vai, tá? Isso vou deixar para você refletir. Tem do curso de publicidade também, eu coloquei de uma forma diferente, e aí também um organograma, mas isso fica para você. Agora, aqui sim, a gente chegou num ponto que é bem dramático para mim, onde nós estamos nesse organograma da organização, da empresa, né? Aí eu vou voltar um pouquinho lá, ó, tu tens planejamento estratégico, na primeira linha tu tens planejamento estratégico, tens marketing e tens gestão de pessoas. Tá? Teriam outras linhas. Esse é o microambiente da organização, da empresa. Tá? Teriam outras. Por exemplo, gestão de processos, gestão financeira, e mais ou menos é isso. Tá? É suficiente para a gente entender o meu exemplo. Tá? Planejamento estratégico, o planejamento, marketing, gestão de pessoas, gestão de processos, produção e gestão financeira. Muito bem. Onde nós estamos dentro desse campo? Pergunto a vocês, para vocês entenderem, os bichos principalmente, mas eu tenho certeza que os veteranos também erram nisso. Reflitam sobre a seguinte afirmação. Marketing é comunicação. Quando alguém oferece um estágio em marketing ou uma vaga de emprego em marketing para vocês e diz que você vai fazer a gestão das redes sociais dele, tá tudo certo. Isto é correto. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Isto está correto ou está errado? Podem votar no chat aqui, por favor. Podem votar no chat. Vocês entenderam a pergunta? Podem votar. Correto ou incorreto? Marketing é comunicação e comunicação é marketing. Correto. O Yuri diz que é correto. Isso. Temos votos. Podem votar. Algumas dizem incorreto. Olha aí. Temos a turma, vocês mesmos podem acompanhar no chat, temos uma turma bem dividida. A Laura disse correto, mas depende. Incorreto. Beleza, olha aí. Então temos aí, dá para ver bem a turma dividida. Lindo isso aí. Bem dividido. Agora temos uma tendência ao incorreto aí nos comentários. Interessante. Difícil. Diz o Tomás, difícil. Ótimo. Gostei da tua resposta, Tomás. Saiu bem. Isso, beleza. Legal. Quem disse que está incorreto, vamos lá, deixa eu ver uma coisa. Correto, mas não concordo que marketing seja gerenciar redes sociais. Beleza. Eu vou ajudar vocês da seguinte forma. Isso, incorreto. Legal. Quem chegou mais tarde, eu vi
eu vi que agora eu vou falar o teu nome, tá? Michelini. Depois você me lembra de atualizar a tua chamada, tá? Quem chegou mais tarde. Rafael disse que para mim comunicação é marketing, mas não necessariamente o contrário. Opa, tá bem, o Rafael explicou o que eu queria explicar. Muito obrigado, querido. O Rafael, tá bom? A pronúncia tá boa? Não, eu quero saber se a minha pronúncia do teu nome tá boa, Michelini. É assim mesmo que se diz? Vamos lá. Está incorreto dizer que marketing é comunicação. E é perigoso dizer que comunicação é marketing. Mas eu concordo com o Rafa. Dá para dizer que comunicação é marketing porque... é isso aí, vamos formando. Porque dá para dizer que comunicação é marketing porque comunicação está dentro do marketing. Agora, marketing é uma coisa muito mais ampla do que comunicação. Tá? E aí se eu falar que comunicação é uma ferramenta do marketing, exatamente. A Eduarda agora está falando corretamente. É isso, comunicação é uma ferramenta do marketing, é uma parte do marketing. E mais, né, Eduarda e turma? E mais, publicidade é uma ferramenta da comunicação que está dentro do marketing. Relações públicas é paralelo à publicidade. É uma ferramenta da comunicação de marketing ou comunicação integrada de marketing que está dentro do marketing. E o marketing está dentro da estrutura organizacional. Tá? Não há dúvidas em relação a isso, não pode haver dúvidas em relação a isso, e é por isso que eu passo essa tela para vocês aí. Não pode haver dúvidas. Marketing, lembrem sempre da minha voz para o resto da vida de vocês. Você não vai fazer o marketing da empresa cuidando de redes sociais e nem fazendo relações públicas da empresa. Porque você só vai fazer o marketing da empresa se você estiver cuidando também das estratégias de precificação, das estratégias de distribuição dos produtos e serviços, das estratégias de abertura de novos pontos, de conveniência. Por exemplo, o gênio que está por trás, ou é gênio ou é mágico, que está por trás das farmácias São João, por exemplo, eles têm uma meta que eu não sei qual é, mas deve ser abrir todas as farmácias do mundo. Não, estou brincando. Mas eles estão povoando vários pontos estratégicos e muito bons pontos de alto fluxo de carros. Eles estão abrindo muitos pontos de venda em locais de grande fluxo de pessoas. Isso é uma estratégia de marketing, não é de comunicação. É de marketing. Por quê? Porque está falando da praça, da distribuição do produto deles, da conveniência para com o consumidor. Ou vocês acham que eles abrem farmácias em bairros distantes de pouco fluxo, bairros residenciais? Você não vê. Você vê eles todos nas grandes avenidas. Por quê? Porque eles querem ser convenientes para os clientes deles, né? Então, isso é o papel do gestor de marketing. Também uma outra orientanda minha, relações públicas. Juliana Lemes me perguntou ontem, ela está na orientação com ela está constituindo uma empresa, muito legal a empresa dela, e ela me perguntou, eu estou em dúvida, na verdade ela afirmou, eu estou em dúvida se eu posiciono a minha empresa por preço ou por diferenciação. Isso é coisa de relações públicas, de publicitário ou de profissional de marketing? Profissional de marketing. Ela está pensando se ela cobra barato ou se ela cobra caro. E se ela cobrar barato, ela se posicionou por preço baixo. Se ela cobra caro, ela vai ter que se posicionar por diferenciação. Ou seja, eu sou uma joia de luxo, é uma empresa de joias. Eu sou uma joia que te oferece uma experiência de compra diferente. E aí eu não sou mais barato, mas eu sou outra coisa, uma diferenciação. Então isso é uma reflexão do marketing. Vejam essa tela então, espero que vocês consigam enxergar bem ela. Vejam lá no lado, no lado esquerdo, vejam que nós temos lá o macroambiente, depois o microambiente, já vou explicar isso, tá? Depois nós temos ali o primeiro nível da empresa, que é o nível estratégico. Você tem o nível estratégico da empresa e abaixo dele você tem o nível de marketing. Paralelo ao nível de marketing, você tem também os níveis que eram aqueles que eu estava mencionando contigo, de gestão de pessoas, de produção, de gestão de processos, de gestão financeira, tá? Paralelo ao
Aí, ao nível 2, tá? As empresas têm vários níveis 2, portanto. Mas nos interessa apenas este. Dentro do nível do marketing, um dos pilares é a comunicação. O P de promotion, o P de promoção. O marketing são as relações mercadológicas das empresas, cuida das relações mercadológicas das empresas, ou seja, cuida das relações de consumo. Olha lá, a estratégia 1 na tua tela, estratégia 1 lá no nível do marketing, você tem produto barra consumidor. O marketing cuida disso, dessa relação do produto certo para o consumidor certo. Então ele faz esse equilíbrio entre os dois. O segundo nível, a estratégia 2, é o marketing de preço e custo, né? Aí eu já acabei de explicar, né? Você pode cobrar um preço barato, você pode cobrar um preço barato ou um preço caro. Uma bolsa da Louis Vuitton, como foi citado aí por algum colega, a bolsa da Louis Vuitton custa caríssimo e o custo dela é baixíssimo de produção. Então a margem de lucro é absurda. Ela poderia custar mais barato, mas daí ela não seria Louis Vuitton. Ela só é Louis Vuitton porque ela custa caro, porque o preço dela é caro. Né? Agora, ela tem uma margem de lucro absurda, só que ela vende muito menos. Né? Se eu pensar nas bolsas que a gente compra da China, a gente compra muito mais roupa da China, bolsa da China, do que da Louis Vuitton. Tem muito mais bolsa da China do que da Louis Vuitton circulando no mundo. Você há de concordar comigo, porque não é um produto de massa, e sim um produto de alto luxo, um produto de nicho. Então essa é a estratégia 2. A estratégia 4, eu vou pular, tá? A estratégia 4 é de conveniência e praça. É o que eu expliquei das farmácias São João, né? E poderia explicar também dos shoppings, dos McDonald's nos shoppings, né? Fica mais fácil de explicar isso. Por que os McDonald's estão nos shoppings? Porque é onde tem um grande fluxo de pessoas e é onde você consegue formar fila, né? Então, eles querem ser convenientes para o consumidor deles, portanto, a estratégia de conveniência é importante para o McDonald's. A Coca-Cola tem a melhor estratégia de distribuição de todas as empresas no mundo. Ela tem a melhor malha de distribuição do mundo. Ela é um exemplo para todas as outras empresas. E ela é na dimensão 4 do marketing. Mas eu quero falar sobre a dimensão 3, que é o P de promoção ou promotion. Vejam que o marketing é uma teoria americana que explica as relações de mercado e ela vem importada com os 4 P's que a gente tentou adaptar. Na verdade, os 4 P's são Product, Place, Price and Promotion. Né? E faz todo sentido, porque Place é local, é distribuição. Né? Só que aqui, para a gente ter 4 P's, a gente chamou de praça. Né? Ficou uma palavra meio chata. E para a gente chamar de P, aqui no Brasil, a gente chamou de promoção. Só que promoção no Brasil tem um significado diferente de promotion nos Estados Unidos. Promotion nos Estados Unidos significa comunicação, significa empurrar um produto para frente, promovê-lo para frente, promovê-lo ao público. Entende? Então, a gente aqui tende a substituir por comunicação. E aí é onde a gente entra, onde nós estamos. Nós somos uma perna, lá no nível 3 da figura que você está enxergando aí na sua tela, uma perna nós somos, uma perna do marketing, uma perna da comunicação, que são as relações públicas, e a publicidade estão aqui dentro também. Tá? E aqui a gente tem também merchandising, a gente tem venda, estratégias de venda, que são estratégias de comunicação e promoção também. Tá? Identidade visual, branding, gestão de redes sociais, enfim, tudo está dentro desse nível de comunicação, que é um subnível do P de promoção ou de comunicação, que é, por sua vez, um subnível do marketing, que também é, por sua vez, um subnível da empresa. Aí está a resposta para onde nós estamos no organograma da instituição, da organização da empresa. Nós somos uma pulguinha lá dentro. Agora, para sermos essa engrenagem desse organismo das empresas, nós temos que conhecer o organismo das empresas. Por isso que estamos aqui. Eu quero te aproveitar, porque a gente vai usar isso logo adiante, e eu quero aproveitar para falar sobre macro e microambiente. Tu já falou, os veteranos já falaram isso dentro da disciplina de marketing, eu não tenho dúvidas que vocês sabem, mas os calouros ainda não. O que é microambiente? É tudo que está dentro da empresa.
é o que determina aquilo que você tem controle dentro da empresa. Por exemplo, o que a gente já acabou de falar, gestão de pessoas. É atinente é uma pessoa que foi contratada para gerir pessoas dentro da empresa, percebe? E eu posso demitir essa pessoa, posso contratar, posso criar processos, criar métodos, ou seja, eu tenho ingerência, eu afeto esse microambiente, não afeto? Se eu chego de mau humor dentro da minha empresa, as pessoas vão sentir esse clima organizacional, eu vou pesar esse clima e isso não pode se transformar numa cultura da organização, trabalhar de mau humor, né? Mas eu tenho controle sobre isso, eu tenho controle. Né? As pessoas podem dar treinamentos de como ser feliz dentro do trabalho. Enfim, fiz só uma reflexão. Para falar sobre microambiente. A gestão financeira, o planejamento financeiro da tua empresa faz parte do teu microambiente. Mas o que eu quero falar, isso é fácil de explicar, eu acho que não deve haver dúvida. Agora, o macroambiente, ele tem palavras bonitas como ambiente social, ambiente econômico, ambiente ambiental. Ambiente ambiental é ótimo, né? A dimensão ambiental do macroambiente. Geopolítica, político, econômico. O que são o que são essas variáveis do macroambiente que você vai usar em planejamento estratégico, de comunicação, planejamento estratégico organizacional, marketing, você vai usar para muita coisa. Para abrir uma empresa, para analisar o teu cliente, você vai usar. São os aspectos que você não tem ingerência. Por exemplo, crise econômica e de saúde que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo. É um macroambiente, você não tem controle sobre a pandemia, não tem controle sobre a economia do país agora, ela vai ter que sofrer por várias regulações e vai afetar a sua empresa. O macroambiente afeta a sua empresa. Pergunto para vocês teriam coragem de hoje, no exato momento que estamos vivendo, abrir uma empresa? Complicado, né? Claro, alguns podem dizer, porra, mas tá cheio de oportunidade aí. Beleza, exatamente isso. Tá cheio de oportunidade. Mas também tu há de convir comigo que está cheio de incertezas, né? Claro, essas incertezas elas permeiam o nosso universo organizacional a todo momento. É por isso que a gente tenta reduzir elas por meio de planejamentos. Agora, concorda comigo que é um momento bastante truculento, bastante turbulento para abrir um novo negócio. Então a gente sempre olha para o macroambiente para ver como é que está a situação. Você investiria em ações agora? Agora é o momento de investir em ações. Por quê? Porque elas despencaram, elas estão em baixa, agora é o momento de comprar e segurar, porque elas vão render mais para frente, porque a gente conhece que o macroambiente está afetando o microambiente. A dimensão social está afetada em relação ao consumo baixo, a dimensão econômica está afetada, a gente já conversou muito sobre isso, e a dimensão da saúde está afetada. E a dimensão legal também, o macroambiente do ponto de vista da legislação também está afetando as empresas, os microambientes. Como? Por meio dos decretos. Decretos que você não pode, os centros em Santa Maria, os centros comerciais e shoppings só podem funcionar das 12 horas da manhã às 18 horas. Né? Do meio-dia às 18 horas. Só podem funcionar nesses horários. Então eles estão funcionando em horários reduzidos. Cinemas não podem funcionar, teatros também não. Este é um decreto e esse decreto é do ponto de vista legal. Com isso, a gente entende com mais solidez o que é a dimensão do macroambiente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Bem, gente linda e querida. Não posso chamá-los de lindos e lindas porque eu não estou vendo vocês direito, né? Estou brincando. Eu pressuponho que sejam pessoas incríveis e quero muito conhecer vocês de forma pessoal em breve. Como eu havia planejado, eu quero deixar essa aula mais curta, tá? E vou ir encerrando por agora, tá? O Yuri, né, com toda a sua modéstia, diz que é lindíssimo. Achei ótimo o teu comentário. Obrigado, Letícia, pelo teu feedback. Que bom que você gostou. Obrigado, Vicky. Eu tenho um comentário lá em cima. Deixa eu ver. A Nicole falou uma coisa que eu não vi antes. Professor, o RP dentro da empresa, assim como pode cuidar do marketing,
Pode elaborar análise SWOT ou é papel do administrador? Cara, muito obrigado pela pergunta, Nicole, porque no afã de evoluir na aula, eu acabei não aprofundando esse comentário que é muito importante. Veja bem, eu vou responder a tua pergunta com uma outra afirmação, uma reflexão. Qual é o curso de superior no Brasil? Não, vou perguntar para vocês, eu vou reformular minha pergunta. Existe curso superior no Brasil de comunicação mercadológica? Não, não tem. Então, a gente acaba pegando as áreas que estão imediatamente acima da nossa. Deixa eu voltar aqui. Dentro da coluna 3 ali, vocês vão ver, né? E, na verdade, até do nível do marketing, sim, a gente acaba pegando, porque não tem curso superior, não tem muitos cursos que ensinam a dimensão mercadológica da comunicação. Ou seja, não tem curso superior da estratégia 3. Só tem curso superior das especialidades da estratégia 3. Tá fazendo sentido isso? Só tem curso superior disso. Então é por isso que o Relações Públicas e também o publicitário acaba pegando a gestão de comunicação inteira, porque ninguém pega, a gente tem que ir lá pegar, né? Senão, sabe quem é que está fazendo isso? Jornalista. Tem muito jornalista trabalhando e com excelência em comunicação mercadológica. Com excelência. Não é uma crítica ao que eu estou falando. Mas eu estou falando que a gente precisa olhar para os nossos setores, né? E abraçá-los. Agora, respondendo mais objetivamente a pergunta da Nicole, pode o Relações Públicas atuar como o profissional de marketing? Sim, mas eu recomendo, e o publicitário também, mas eu recomendo francamente que você faça uma pós-graduação nessa área. Faça uma pós-graduação na área de marketing, na área de administração. Como alguns de vocês devem saber, por exemplo, o meu mestrado é em administração, estratégia, marketing. Tá? Administração, campo alto, grande, estratégia, campo menor e marketing, um pouquinho menor ainda, um dentro do outro, né? Esse é o meu mestrado. Então, ensino superior em marketing não é comum. Sim, não é exatamente, não é. Tem a ESPM, né, que é a Escola Superior de Marketing e Propaganda, ela tem um curso de marketing, mas assim, especialização você encontra. Agora também as instituições estão oferecendo marketing e gestão de pessoas, sabe? Tem muito isso. Cara, mas assim, o Yuri está dizendo que na USP tem, isso é bem legal. Cara, para relações públicas, fazer uma especialização em marketing ou em administração faz todo o sentido, tá? Honestamente. Algumas de vocês devem estar pensando assim, cara, mas e se eu fizesse publicidade para aproveitar o curso? Eu não faria. Tá, mas isso podemos aprofundar a conversa, mas eu não faria. Eu faria uma especialização em marketing. Faria muito mais sentido para ti, tá? Claro, depende do teu desejo pessoal. Deixa eu ver quem mais aqui. Que legal, gente. Vocês são muito queridos. Me emociona. Só comentário positivo, ó. Não tem ninguém dizendo, pô, foi uma merda. Que massa. Foi a outra Nicole que perguntou. Sim, legal. Muito obrigado, gente, pelo feedback. Vocês foram muito queridos. Eu tinha pensado em fazer um depois e outro. Um depois do outro. Não, você pode fazer todos, né? É legal. Me formei no ano passado em marketing, tecnólogo na Unopar, diz a Liane. Muito legal, excelente sugestão. Eu acho que é um curso digital por EAD, né? E vejam, obrigado Yuri, obrigado pelo feedback. Vejam que não tem nenhuma limitação, né? Um pouquinho aqui e lá de áudio, né? Mas eu tô adorando essa oportunidade de falar por vias digitais, até porque a gente vai deixar essa aula gravada também. Bom, os bichos de RP adoraram, valeu, vocês são muito, muito, muito gentis. Isso é muito importante para mim, vocês não têm ideia. Principalmente agora, estou me sentindo sensibilizado com essa situação toda do vírus. E cuidem, eu digo assim para vocês, cuidem, bonitinhos, vocês são muito queridos. Cuidem uns dos outros de novo, tá? Eu quero só, antes de encerrar, eu quero só te dizer, tem uma atividade que eu deixei no Moodle para vocês, tá? São 2 atividades. Você pode escolher, só que uma delas você tem que me prometer que só vai fazer da forma que eu explicar agora.
Uma delas é uma entrevista para um empresário ou uma empresária que você conheça. Só que essa entrevista só vai acontecer por vias digitais. Você não saia da sua casa para ir encontrar esse profissional. Não faça isso. Faça por telefone, por WhatsApp, pega um áudio de WhatsApp da pessoa, pega ou grava em vídeo, pede para a pessoa mandar um videozinho para ti, ou tu faz uma entrevista e anota num papel. O método que você vai utilizar não interessa, desde que seja por vias digitais. Tá? Se você não tem acesso a nenhum empresário, ó, meu pai é empresário, não posso ir na sala entrevistar ele. Não pode, Luísa, não vá. O ideal é que se você mora longe do teu pai, não dá, né? Não é legal você ir, tá? Mas fala com ele pelo WhatsApp. Faça isso, tá? Quem tem amigos e amigas empresários, aí faça essa entrevista e as perguntas estão no Moodle. Estão lá sugeridas. Tá, então tu mora com ele, então pode fazer. As perguntas estão no Moodle, façam, vai ser maravilhoso receber essa entrevista de vocês. E você publica lá no nosso Moodle, tá? Você pode escolher qual você vai fazer. Se você quiser fazer a atividade de entrevista, você fica sem precisar fazer a outra, né? E vice-versa. A outra atividade, já está habilitada no Moodle, é comente sobre o campo da administração e comunicação. Aí é básico, você vai ler uma matéria, vai ler uma publicação num blog, e aí você vai fazer comentários no blog ali a respeito do que você leu, tentando atender as mesmas questões que eu botei como norteadoras. Tu não precisa responder todas aquelas perguntas que eu coloquei, não é essa a intenção. Tu vai responder algumas, vai pegar assim, achei uma matéria que fala muito sobre a dimensão da organização da empresa, da parte do planejamento da empresa, da parte da sustentabilidade econômica. Então tu vai nesse viés, entendeu? Tu pega as perguntas que estão mais direcionadas à parte econômica e vai seguindo ali os teus comentários, tá? Espero que você tenha entendido. Para quando isso, Juliana? Nós vamos estabelecer com tolerância, obviamente, vamos estabelecer para a semana que vem ou na outra, tá? Vamos colocar aí na outra. Mas eu gostaria já de ter algumas coisas de vocês na próxima semana para já poder utilizar em sala de aula. Seria bem legal, tá? Mas vamos deixar isso para outra, tá? Vai ficar marcadinho no Moodle, o Moodle te avisa, tá? Quando é que vence a tarefa. Eu não lembro para quando eu botei, mas como a gente está mudando esses prazos, eu vou alterar ali e vou reformular isso, tá? Só para garantir, você escolhe uma das tarefas, tá? Não precisa fazer as duas, não faça as duas. Pode fazer se quiser, mas você escolhe uma delas. E tem um pontinho vale uma notinha de misericórdia, uma notinha de misericórdia, tá? Ela é pequena, mas é de coração. É isso, gente querida, foi um prazer conversar com vocês, vocês foram muito carinhosos e carinhosas, isso foi muito bom, fiquei muito feliz e vou aguardar ansiosamente para a gente conversar na próxima aula. Essa atividade, ela complementa a aula, essas atividades que eu coloquei no Moodle complementam a aula, então você vai fazendo elas lá, eu também vou registrando a tua presença com essa complementação. É isso, um beijo para vocês, se cuidem e passem bem a semana. Tá? Respeitem o isolamento, cuidem uns dos outros, tá bem? Um beijo, foi um prazer. Vocês foram muito, muito, muito queridos. E legal, vocês me emocionam. Eu tô emotivo, vocês vão me fazer chorar só com os comentários de vocês. Valeu, anjo. Obrigado. Opa, tá bem. Até a próxima, gente. Eu tô aqui vendo os comentários de vocês. Vocês podem ir saindo da sala, não tem problema. Eu vou manter a sala aberta para pegar as presenças ainda, tá? Então não tem problema vocês irem saindo. Eu vou manter ela aberta só para poder pegar as presenças aqui nos comentários. Um beijo para vocês.